Seja bem-vindo ao Provocações, um programa que tem a finalidade de levar até você muito conhecimento e muita transformação. Eu sou Vladimir Martins, co-founder da Opus Human e apresentador deste programa. E hoje, falando com vocês diretamente aqui do escritório da SOAP em Piracicaba. Isso mesmo, a cada movimento um lugar novo para você. Este é o Provocações. E o tema de hoje é um verdadeiro serviço de utilidade pública. Isto mesmo, vamos dar dicas infalíveis para o seu negócio não dar certo. Por isso, curta, compartilhe, clique no sininho de notificações, porque assim você nos ajuda a levar este conteúdo para mais pessoas. Este é o Provocações. E pessoal, para dividir esse momento aqui todo especial conosco e falar desse assunto que é extremamente relevante e trazer aqui muito conhecimento sobre o que pode ser feito para o seu negócio não dar certo, eu trouxe aqui um convidado que é o Marcelo Prata, que é um empreendedor nato, que tem aí alguns negócios, né, como a Resale, a Redigital, né, a SOAP, e que vai contar um pouco aqui da trajetória dele como um grande empreendedor e todas as experiências. Então prepare-se. Seja bem-vindo, Marcelo, então aqui ao Provocações. E eu gostaria que, juntamente com isso, você contasse um pouco aí da sua história, da sua trajetória. Muito bom, obrigado pelo convite. Sempre muito bom poder compartilhar a história da gente, como a gente empreende. Eu sempre costumo dizer que empreender não é uma vocação, é uma patologia. E aí, legal poder falar da patologia, né? Sim, falar desse outro lado aqui. Eu empreendo desde que me conheço por gente. Então, sempre estive envolvido com algum tipo de empreendimento novo e nos últimos 20 anos eu tenho me dedicado exclusivamente ao mercado imobiliário. Então, passei pela área de crédito imobiliário, tive a experiência de captar investimentos com fundos, com sócios estratégicos, até chegar aqui hoje, né, focado exclusivamente na venda de ativos imobiliários, seja de bancos, aqueles são retomados, né, em operações de financiamento que não deram certo, até o mercado tradicional com a SOAP focado na venda de apartamentos. Então, quando se fala em mercado imobiliário, eu tenho uma vasta experiência e quando fala de empreendedorismo, também mais do que não deu certo do que o que deu certo. Então, eu espero que esse papo possa ajudar outras pessoas que estão pensando em empreender o que podem fazer para que o seu negócio não dê certo. Bacana! Olha aí, pessoal, por isso que nós trouxemos o Marcelo aqui para bater esse papo conosco, né? Tem uma vivência aí de longo tempo, com muitas experiências, imagino que tem muita história também para contar aqui, dividir com a gente, né, Marcelo? Aí nessa sua trajetória aí como empreendedor. E aí, eu queria começar com você o seguinte, né? Falando sobre um assunto que as pessoas dão pouca importância e se elas querem, né, fazer com que o negócio não dê certo mesmo, comece por aí. Nunca planeje nada. E aí, Marcelo, como é que a gente faz para o negócio não dar certo com a falta de planejamento? Primeiro, achar que ele é uma grande bobagem. Né? Então, acho que todo mundo que tem uma grande ideia, ou acha que tem uma grande ideia, porque há uma diferença grande, né, entre você achar que teve uma boa ideia e ela de fato ser boa, a primeira coisa para que isso vingue, né, como um negócio que não vai dar certo, é você achar que não precisa planejar. Né, não planejar, achar que isso é bobagem e que basta o nosso feeling, a nossa genialidade para que as coisas aconteçam. Então, o primeiro ponto é, se você, né, entende e tem certeza que não precisa planejar, porque você não é desse, você não precisa disso, você está no caminho certo, seu negócio vai dar errado. É isso aí. Então, a primeira coisa é isso, você tem que reconhecer que você é um gênio brilhante e que não vai precisar planejar. Então, a gente tem que reconhecer isso para que o negócio não funcione, né? Perfeito, olha só, se você quer então que o seu negócio já dê errado logo de cara, não planeje nada, né? Comece como o Marcelo disse, acreditando que é uma excelente ideia, maravilhosa, que tudo vai dar certo. E aí, Marcelo, eu vou iniciar aqui com um caos meu, real, mas depois eu quero que você traga aí a sua experiência também. Eu, aos 7 anos de idade, eu tive o meu primeiro empreendimento, né? Então eu comecei bem cedo também. E o que foi que eu fiz, pessoal? Eu fui vender sorvete, né? E naquela época o sorvete era consignado, você ia lá pegar um isopor, colocar uma quantidade de sorvete e depois você pagava a pessoa da sorveteria e saía para a cidade vendendo. Por
Falta de planejamento total, meu negócio não deu certo, né? Já vamos aqui na primeira lição aprendida. E o que houve? Um calor danado, né, na cidade onde eu morava. E eu comecei a venda, né, as vendas aconteceram, só que eu mais consumia, né, o produto do que propriamente dito vendia. No final da apuração do resultado, em 24 horas eu consegui encerrar e falir meu negócio. Olha que perfeito, né? Você conseguir fechar um negócio em 24 horas. E pior, como devedor ainda, porque eu não tinha dinheiro para pagar a pessoa da sorveteria, né? Consumi mais do que vendi, não tinha retorno, não deu nem para pagar o consignado. É isso, né? Não planeja, negócio vai embora. E aí, tem algum caso interessante aí que você tenha vivenciado nessa linha, Marcelo? De algum negócio que você entrou de cabeça achando que era o melhor negócio do mundo? Você sabe que para quem é empreendedor nato, né, quem nasce com isso, a gente tem um grande desafio, Vladimir, que é reconhecer quando o problema existe, né? Você reconheceu rápido no caso da caixa de sorvete, porque no final do dia você teve que ir lá pagar e deu ruim logo de cara, né? Já de cara já foi problema. Quando a gente fica mais velho, a gente fica mais sofisticado, né? Uhum. E aí só como você falou da infância, eu lembrei agora de um caos meu também da infância, que também foi um negócio que durou menos de um dia, mas eu organizei um evento, nasci acho que com a ideia de que eu ia ser promotor de eventos e resolvi fazer uma apresentação para uns amigos num terreno baldio que tinha do lado da minha casa, que era uma esquete simulando, né, uma luta entre ninjas, né? E deu super certo, nós tivemos 2 participantes, 2 pagantes para ir no evento. Acabou o evento, eles pagaram para ir. Naquela época a gente ainda usava cédula, papel, né? Muita gente nem sabe mais o que é isso, né? Dinheiro é um papelzinho que você trocava, né? E no final do evento nós tínhamos lá uma cédula de 20 alguma coisa que alguém pagou. E meu irmão veio pedir para dividir, afinal ele tinha sido, né, um dos atores do evento, e aí eu falei, tá, daí a gente precisa trocar o dinheiro para poder dar a sua parte. Ele falou, não, ele não tem problema, ele rasgou a nota ao meio, né? E aí o negócio não só não deu certo, como a gente não monetizou, porque ele rasgou o dinheiro, né? Mas o que eu acho que é importante, e aí quando a gente fica mais velho, a gente perde um pouco a noção, é que empreender, a gente tem um quê de teimosia, né, que se confunde muitas vezes com resiliência. Então, o grande problema de você reconhecer que a falta de planejamento ela está colaborando para o seu negócio não dar certo, é que a gente fica teimoso e insistente. Então, acho que ao longo da minha vida, né, eu só fui perceber que a falta de planejamento ela era um componente que estava fazendo o meu negócio não dar certo muito tarde. Bacana. Porque durante o tempo você está insistindo para que aquilo funcione, né? Perfeito, olha que lições, né, que a gente pode tirar daqui para você que está aí querendo empreender e quer que seu negócio não dê certo. Comece por aí, né? Então vocês viram que planejar é algo que afunda se ele não acontecer, né? Se não tiver planejamento, o negócio vai afundar mesmo. E aí, Marcelo, tem inúmeros exemplos por aí, né? Eu trouxe alguns aqui de pesquisa, né? De alguém que dizia assim, ó, meu primeiro negócio foi um quiosque numa praia de açaí. Só que ele não deu certo por quê? Primeiro, a cidade fazia 15 graus à noite, né? No momento em que você poderia vender mais. E aí, não tinha energia elétrica no local. Como é que você vai vender açaí sem ter energia elétrica, né? Falta de planejamento. Aí tem um outro caso, né? Que é abrir uma loja de cópias, né? Ao lado de uma loja da Xerox. Ou seja, num local onde a concorrência já era alta. Então, tudo coisas que a gente está falando aqui. Para não dar certo, é só fazer isso. Vai, acredita na boa ideia, mas não planeja nada. E aí, Marcelo, nós vamos para no segundo item aqui, uma segunda lição, que é para o negócio também não dar certo, que é copiar todo mundo, né? Tudo que está fazendo, você vai e copia porque você acha que vai dar certo. E aí? Como é que fica isso? Eu tenho um bom negócio, o cara tá ali indo bem pra caramba, eu vou lá e coloco exatamente igual o que ele tá fazendo. Eu vou bagunçar o episódio aqui, então assim, vocês que lutem depois, né? Tranquilo. Mas eu acho importante, assim, eu só vou dar um passo atrás no planejamento e vou voltar aqui na história da cópia, porque eu acho que eles estão um pouco ligados.
quando a gente fala que a falta de planejamento ela ajuda o negócio a não dar certo, é uma verdade absoluta. A gente só tem que tomar cuidado com o outro extremo, que é quem planeja demais. Sim. Ou quem quer que as coisas estejam muito claras para fazer. Perfeito. Então esse é um outro componente para fazer não dar certo. Perfeito. E aí muita gente, para não ficar nem no extremo, que é planejar de menos ou planejar demais, vai para a cópia. Né? Fala assim, eu não quero ter esse trabalho, então deixa eu fazer isso aqui, né, que talvez eu me saia bem. Não há problema nenhum, né? A gente escuta muito isso, que nada se cria, tudo se copia, e é fato, raramente alguma coisa nasceu absolutamente do zero, né? Mas o fato é que a motivação da cópia é que a gente tem que avaliar. Não é problema você copiar, você vê um negócio que está funcionando e falar, eu vou fazer isso. Aliás, quem me dera, em muitos dos meus empreendimentos, se eu tivesse quem copiar. Muitas vezes eu não tive quem copiar. Qual é o problema da cópia? Se você está copiando porque você entende que aquilo é um bom produto e aquilo é legal e aí eu quero fazer aquilo, ou se você copia e aí você está fazendo tudo absolutamente certo para dar errado, que é você copiar olhando só o resultado financeiro ou que você acha que está dando certo. Isso é o mais comum. Eu vejo pasteleiro com uma fila de clientes, eu falo, esse cara está ganhando dinheiro, eu vou fazer isso. Eu não entendo de pastel, eu não entendo de óleo, eu não entendo de barraca, eu não entendo de cliente e eu vou copiar simplesmente porque eu acho que aquele cara está ganhando dinheiro fácil. Então isso é o caminho certo se você quer quebrar a cara. Perfeito! Olha aí, trouxemos aqui mais um item importante, né? Que a ausência do planejamento vai levar seu negócio para o buraco e o excesso também, né? E que o copiar não é essencialmente algo que possa fazer com que seu negócio se torne algo ruim, né? Tem também aí a questão, como o Marcelo trouxe aqui pra gente, numa lição muito bacana, que é você olhar para o negócio de vários ângulos e não só pelo financeiro. Porque se você for só pelo financeiro, seu negócio vai dar errado, né? Então, se você quer que o seu negócio vá pro buraco, comece só olhando pelo financeiro, né? O cara tá ganhando muito, tá muito bom, então vamos em frente. E aí, nós vamos aí falando um pouquinho mais a respeito disso. Nós falamos de planejamento e de cópia. A gente sabe que o excesso do planejamento vai me levar a um negócio ruim e a falta dele também. Como é que a gente vai para achar um meio termo? Agora dando uma lição mais precisa de como construir um negócio que vá para frente. Porque aqui a gente está falando tudo ao contrário, mas de vez em quando a gente dá umas notas aqui também de como ter sucesso, né? O empreendedorismo, né? Eu comecei falando sobre a patologia, né? O fato é que quem empreende toma muito risco. Né? Pessoas normais, pessoas saudáveis mentalmente não tomam esse nível de risco. Né? A gente tende a ir a um extremo onde muita gente não vai. Então, se eu sou uma pessoa mais conservadora, né? Se eu tenho um perfil que eu preciso das coisas muito certinhas, se a mera ideia de eu receber uma notificação de que talvez hipoteticamente eu possa estar com uma conta atrasada e isso me desestabiliza, você não tem um perfil para empreender. E tá tudo certo, né? Você pode ser um apoiador de quem tem esse perfil. Então a primeira coisa é reconhecer isso. Então, quer que o negócio dê errado, eu tenho um perfil absolutamente conservador, eu preciso que as coisas sejam tudo muito bem desenhadas, eu não posso ser um empreendedor sozinho. Eu posso ser um empreendedor em bando, mas não sozinho. Então, acho que de tudo, né, que a gente tem para olhar, a primeira coisa é olhar para dentro. Né? Esquece o externo, esquece essa ideia de que eu vou ter sucesso, que eu quero me livrar de chefe. Você tem que olhar para dentro. Se você tem um perfil, muito bem. Se não tem, é melhor você empreender, co-empreender, né? Fazer isso apoiando alguém, mas não sozinho. Então, acho que de tudo que eu aprendi e de que eu vi gente quebrar a cara e quebrar a cara bonito, foi porque não olhou para si e tentou repetir o que achava que funcionava para os outros. Sensacional! Olha só, um outro item extremamente importante.
quer que seu negócio não dê certo, não dê importância para o seu perfil, seja ele qual for, né? E comece a empreender. Porque aí você vai perceber que você tem um perfil muito conservador e não vai funcionar no final. Você vai precisar de um complemento, né? De alguém que seja mais arrojada, que seja mais empreendedora, para o negócio dar certo. Porque foi como o Marcelo trouxe. Se você tem um perfil mais cauteloso, vai ser difícil você conseguir empreender sem ter um apoiador. Porque, como você trouxe, tem que tomar muito risco, né? E esse risco, às vezes, envolve perdas inicialmente, né, Marcelo? Não é o tempo inteiro ganhando. A gente pode perder também para mais à frente ganhar, não é isso? É isso, o empreender, né? E aí você pode ir né, desde da caixinha de sorvete lá que você vendia até grandes negócios, né? A gente trabalha com incerto, né? Planejamento é importante. Você copiar ou ver negócios que já abriram caminho, que você não vai ter que ser o desbravador, é importante? Mas a empresa, um negócio, ele é um organismo vivo, ele pode mudar, né? Se você pensar, a gente viveu na pandemia, acho que todo mundo pôde sentir isso na pele. Então empreender é isso, é tomar risco o tempo inteiro, e esse risco ele não é só financeiro, né? Ele pode envolver questões emocionais, né? Então a gente tem realmente, assim, quem não tem o perfil para tomar esse nível de risco, tem que estar de outro lado calçado de alguma maneira, né? Ou como eu disse, com empreender, tá? Com alguém que vai tomar esse risco enquanto você faz o papel de quem está mais com o pé no chão e garantindo que as coisas vão funcionar. Então acho que no final da história é isso que a gente tem que fazer, equilibrar, né? O risco, o desejo de empreender com o quanto a gente está disposto a tomar de risco. Perfeito! Assim a gente termina o nosso primeiro bloco com lições valiosíssimas para você aí que quer que o seu negócio não dê certo, porque esse é o nosso objetivo, não é? Trazer aqui, ao contrário, muitas reflexões, conhecimento e muita ação. Este é o Provocações. Já já a gente volta com mais assuntos interessantes sobre esse tema. Até já! Olá, eu sou o Vladimir Martins. E eu sou Lélian Garrido. Estamos aqui para apresentar a você uma oportunidade incrível, o curso de formação de analista comportamental PDA, com certificação internacional. Você já imaginou ser capaz de entender profundamente o comportamento humano e aplicar esse conhecimento para melhorar a comunicação e a produtividade no seu ambiente de trabalho? Com o nosso curso isso é possível. E o melhor de tudo, você receberá uma certificação reconhecida internacionalmente, que vai destacar o seu currículo no mercado. Nosso programa é completo e oferece uma formação sólida, com acesso a materiais exclusivos e uma plataforma online intuitiva. Além disso, você terá suporte contínuo dos nossos especialistas, garantindo que você aproveite ao máximo todo o conteúdo do curso. E não é só isso. O curso é desenhado para ser prático e aplicável, permitindo que você veja resultados reais desde o início. Então, o que você está esperando? Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para se tornar um analista comportamental PDA certificado internacionalmente. Transforme sua carreira e alcance novos patamares de sucesso. Fale conosco e garanta sua vaga hoje mesmo. Curso de Formação de Analista Comportamental PDA. O futuro da sua carreira começa aqui. Estamos de volta com Provocações, esse é o nosso segundo bloco desse episódio incrível, onde a gente está falando aí para você que está nos assistindo a respeito do que fazer para o seu negócio não dar certo. E aqui com um convidado extremamente especial, que tem muito conhecimento sobre o assunto, já dividiu muita coisa bacana no primeiro bloco com a gente, e nós vamos mergulhar aqui em outros assuntos que são extremamente relevantes para o seu negócio e para o buraco. Antes disso, eu queria pedir para você que está nos assistindo, curta, compartilhe, clique no sininho de notificações, porque aí você nos ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas, ok? Marcelo, nesse segundo bloco, então, a gente vai falar de uma coisa que é pouco importante. Cliente, né? Cliente
é um mero elemento que tem dentro de um negócio, então você pode desprezar ele, não ter controle sobre ele, né? Que aí o seu negócio com certeza não vai dar certo. E falando disso, Marcelo, vamos iniciar justamente com essa figura, cliente. O que é que você tem a nos dizer sobre isso? Cliente é um inferno, né? O cliente, a gente pensa o negócio para ele, mas no primeiro dia do negócio a gente esquece que ele existe. É isso aí. Né? E isso vai desde de uma sorveteria até uma grande empresa, né? E esse problema com o cliente, ele tradicionalmente existe porque a gente muitas vezes olha para o próprio umbigo, a gente olha para os nossos próprios processos e a gente esquece que esse processo talvez, né, devesse, talvez hipoteticamente, atender o cliente. Tem uma cena maravilhosa, uma foto que eu vi esses dias, que é um parque público com um grande escorregador, lindo, com várias ondas, um tobogã para as crianças brincarem, que foi instalado no morro todo gramado. E a foto mostra as crianças escorregando na grama e o escorregador no meio vazio. Né? Então é o tipo de produto que foi pensado pelo engenheiro, pelo empreendedor, mas que desconsiderou o cliente. Então, realmente, o cliente é um inferno, né? E porque significa que a gente tem que, olhando para ele, a gente tem que olhar para as nossas próprias convicções, né? Então, se você quer realmente afundar um negócio, é isso, né? Fique preocupado com seus processos, esquece que esse cara chamado cliente existe, e aí vai dar tudo certo, só que não, né? Perfeito. Olha que exemplo incrível, né, pessoal? Quando você não tem atenção no cliente, né? Você está aqui achando que aquele produto é lindo, maravilhoso, mas você não conversou com o cliente. Então não vai dar certo o negócio, com certeza, né? Porque você está construindo, né, pagando uma fortuna para fazer aquele belo escorregador e o pessoal está mais querendo a grama para fazer isso, né? E aí eu tenho uma historinha muito legal quando você não dá atenção para o cliente e como isso pode afundar realmente o seu negócio. Eu tenho um afilhado e num determinado momento, né, ele gostava muito de caminhões, né, desses caminhõezinhos de brinquedo. E eu nunca parei para pensar e para olhar para ele, verificar se realmente ele brincava com os caminhões que ele tinha, né, ou se era o pai e a mãe que falavam que ele gostava muito. Então eu resolvi comprar um caminhão bem bacana, bonito, grande, coloquei numa embalagem e fui presentear o meu afilhado. Quando eu chego lá, foi a minha grande decepção, porque eu gastei uma fortuna no presente, que era um negócio bacana, e meu afilhado foi brincar com a caixa. Né? Olha só, mais ou menos a história do seu escorregador, né? Eu compro um baita de um presente e meu afilhado uma caixa. Aí eu pensei comigo, vejam só, pessoal, eu poderia ter trazido uma dúzia de caixas para ele, né? E gastado acho que 1/20 do que eu gastei com o caminhão, porque ele ia gostar muito mais. Então, se você não quer que o seu negócio dê certo, não dê bola para o cliente estar falando, né? Porque ele vai falar do produto. Bota um produto lá maravilhoso, como os engenheiros fizeram, né, Marcelo, no escorregador, né? É isso, né? Como é que faz, né? Essa coisa de você ter um negócio e não pensar no cliente, né? Então tem muita gente que pensa que o cliente ele é um cachorro, quando na verdade o cliente é um gato. Perfeito. Né? E quem já teve os dois sabe a diferença, né? O cachorro você pode não tratar ele bem, você pode deixar ele trancado num cômodo, que quando você abrir a porta ele vai sair feliz, pulando, abanando o rabinho para você, né? Se fizer isso com um gato, é provável, como eu brincava em casa, ele fica sem falar com você um bom tempo, né? Porque o gato, ele tem essa característica. E aí você falando do seu afilhado, eu lembrei de uma gata que eu tive, e é uma história comum para todo mundo que tem gato. Você vai lá, eu passei por isso, você compra uma casinha maravilhosa para a gatinha arranhar, para ela dormir, para ela subir, e ela vai brincar com a caixa de papelão onde veio a casinha, né? Então, o cliente é assim, ele tem vida própria, ele tem gosto próprio e ele tem um comportamento próprio. Então não adianta a gente achar.
o que ele vai querer, né? É ele que conta nas entrelinhas ou de forma muito direta o que ele quer. É isso aí, Marcelo, né? É a importância que a gente quer dar para cada um desses itens, se eu quero que o meu negócio vá pro buraco, né? Porque a gente está falando justamente disso, né? Como é que a gente faz para destruir um negócio? E aqui estamos trazendo dicas valiosíssimas para você que quer empreender com sucesso ou para você que quer empreender sem sucesso algum. A gente falou, né, agora há pouco a respeito aí do cliente, né, que é assim um fator que a gente pode atender mal, né, não precisa dar importância, não precisa perguntar para ele o que ele precisa realmente. E dentro de tudo isso tem uma coisa, né, que a gente sempre escuta falar, Marcelo, que é o cliente tem sempre razão. E aí, o cliente tem sempre razão? Já ouvi e já pensei de formas diferentes, né? O ele ter sempre a razão não significa que ele sempre saiba o que ele precisa, né? Quantas vezes a gente achou que não precisava de determinada coisa e, né, vejo o smartphone é o melhor exemplo disso, né? Ninguém imaginou que a gente precisasse de um aparelho que reunisse tudo na nossa mão até que ele começou a existir, né? Eu acho que o cliente muitas vezes ele tem uma dor, ele tem uma necessidade que na ausência de interpretação para essa dor, ele chama aquilo de alguma coisa, né? Então eu sempre comento um caso que aconteceu numa das empresas que eu tenho, que os clientes, a gente era disruptivo porque a gente vendia imóveis, né, pela internet, totalmente à distância. E as pessoas mandavam e-mail para a gente pedindo o telefone da gente. Falavam assim, eu quero saber qual é o telefone de vocês para eu falar. E aí a gente respondia o e-mail dizendo, não, nosso telefone é tal, porque não tinha o telefone no site. Mas ninguém ligava, né? E aí depois eu entendi. A dor que ele sentia, ele queria saber se a gente era confiável. Então na cabeça dele, ter o nosso telefone era a prova de que a gente existia, né? Então, ou seja, o cliente, ele tinha razão em pedir o telefone? Tinha, mas não por conta do telefone, mas ele queria ter a segurança de que estava falando com uma empresa de verdade. Então, muitas vezes, quando o cliente vem com uma demanda, a gente tem que entender, mas por que ele está me pedindo isso? E aí, é isso onde ele tem razão, e não na demanda em si. Então, para a gente poder entender bem essa colocação, a gente precisa saber o porquê ele está sentindo aquela dor, por que ele está pedindo aquilo. Então, por isso que para fazer empresas quebrarem, é só não prestar atenção no cliente, né? Perfeito, olha aí a lição aí que o Marcelo está trazendo, né? Se você é aquele que não quer que seu negócio dê certo, não dá importância se o cliente tem razão, se o cliente não tem razão, tanto faz, né? Porque o negócio não vai dar certo mesmo. Continue com o ego centrado em você mesmo e no negócio, porque aí, com certeza, não vai dar certo. E a gente vê também, Marcelo, aí muitos mitos a respeito aí em torno do cliente, né? A gente trouxe agora há pouco, e principalmente empresas que não dão certo, a gente vê que o foco não está no cliente, como a gente falou agora há pouco, né? Está em tudo, menos no cliente. E muitas vezes a gente vê o seguinte também, e essa é uma lição também importante para você que quer empreender e quer que o negócio não dê certo. Focar numa ideia que é só sua, como a gente falou agora há pouco, né? Não dar importância para o cliente e pior, continuar insistindo, né? Mesmo tendo muita reclamação, não é isso? A gente vê que as empresas que acabam com os seus negócios findados não dão importância para reclamação, né, Marcelo? Para que feedback? O que acontece é que às vezes você tem um cenário, né, que favorece isso, né? Então, se você vende capa de chuva e está chovendo, você vai vender, né? Você pode jogar pedra no teu cliente que você vai vender capa de chuva porque está chovendo. A questão é quando para de chover, né? E aí nisso a gente tem que aprender muito com a economia informal, né? Perfeito. Enquanto você está lá 25 de março, debaixo de um sol de 40 graus, o ambulante está vendendo água gelada, picolé. Em 5 minutos muda o clima, o mesmo ambulante magicamente começa a vender capa de chuva do nada, né? O mesmo cara que estava vendendo água gelada tira uma capa de chuva para vender. Então, as empresas, e aí é onde a gente muitas vezes comete os erros, né? A gente não percebe que o tempo está mudando. A gente fica vendendo água no sol e depois quer vender água na chuva, né? E aí o ambulante ele é muito rápido em sacar isso. E não tem empreendedor melhor, né, que toma mais risco do que o ambulante. Ele é um empreendedor raiz, né, em estado
bruto e puro, né? Então a gente prestar atenção nisso é o que mostra que a gente tem que ser muito rápido para se adaptar. Não é porque o seu negócio deu certo num cenário que ele vai dar em outro, né? Perfeito, Marcelo. Olha só, a gente está fechando aqui o nosso segundo bloco, tá muito bacana, assuntos aqui extremamente relevantes, exemplos. Agora, você que está aí nos assistindo, quer que seu negócio não dê certo, ignora tudo isso e vai em frente, né? Quem sabe você tem um perfil bastante cauteloso, não precisa de um mais arriscado junto de você e o seu negócio vai derreter. Este é o Provocações. A gente volta já já para o nosso terceiro bloco. Fique aí, porque vem muita coisa boa pela frente. Até já! A cidade está mudando e com ela a forma como vivemos. Com esse propósito, a SOAP idealizou o Eleva, um estudo inédito sobre a qualidade de vida nos prédios de Piracicaba e as possibilidades de torná-la ainda melhor. Pela primeira vez, um olhar profundo sobre o crescimento vertical e o impacto real da moradia em apartamentos. Localização, mobilidade, gestão, tecnologia. O Eleva Base mapeia tudo, para entender como vivemos e como podemos viver melhor. Uma ferramenta para moradores, gestores e investidores. Um novo jeito de visualizar o futuro das cidades. Porque morar bem é mais do que ter um bom apartamento. É fazer parte de uma cidade mais humana, eficiente e conectada. Eleva, SOAP. Inteligência urbana para transformar a forma como vivemos. Acesse eleva.soap.com.br. Estamos de volta, esse é o nosso terceiro bloco do Provocações. Aqui na companhia agradável do Marcelo Prata, que está aqui comigo hoje, um expert e, como ele mesmo disse, desde que nasceu já era empreendedor, né? Desde lá de trás. Então, nada mais do que uma pessoa com a experiência que ele tem para nos trazer boas lições de como fazer seu negócio não dar certo. E agora, Marcelo, nós vamos entrar aqui no nosso terceiro bloco e vamos falar dos recursos, principalmente financeiros, né? E também daquele movimento que a gente faz de querer assumir tudo sozinho. Vamos começar por esse, né? Começa um negócio e acha que só eu vou conseguir fazer tudo, não confio em ninguém. E aí, como é que faz, né? Para esse negócio realmente não dar certo. Acho que para a gente fazer o negócio quebrar logo de cara é querer ter... A gente achar que é o último ou penúltimo biscoito ou bolacha do pacote, depende de onde você nasceu, e que ninguém vai ser tão bom quanto você para executar aquela tarefa. Perfeito. É claro que quando o negócio começa pequeno e você tem que diminuir ele, né, quando você está em momentos de reestruturação, é natural que você assuma várias tarefas que antes eram feitas por muita gente, ou desde o começo você faz porque você não tem recurso financeiro para contratar aquelas pessoas. Mas isso tem que ser temporário, né? Isso é um movimento de transição. Não pode, né, ser construída a cultura dentro da empresa de que ninguém é tão bom quanto você. Né? Então, acho que mais do que assumir as tarefas, é como você se sente quando assume, né? Porque senão você nunca vai conseguir ter a cultura de contratar pessoas que sejam melhores do que você. Você sempre vai manter um time mediano para baixo, porque ninguém é genial o tempo todo. Você pode ser genial em uma coisa, mas não em tudo. Então, o principal fator que leva as pessoas a não delegarem ou a não ou assumirem ou centralizarem as tarefas é achar que ela é, né, o gênio na Terra depois de Leonardo da Vinci e Steve Jobs, e que ninguém vai poder fazer bem o que ele está fazendo, né? É isso aí. Eu acho que você foi no cerne da questão, né? Eu acho que tem muito mais a ver com você querer sustentar isso ao longo do tempo, porque como você falou inicialmente, isso vai acontecer, né? Nós vamos assumir muita coisa porque é só a gente mesmo. Eu vou me trazer novamente aqui como um exemplo que quando a gente começou a Opus, né, éramos duas pessoas, os dois sócios que começaram com mão na massa, e aí a gente foi crescendo, evoluindo, já viu que não dava mais conta de fazer tudo. Então não podemos, né, ser arrogantes e achar que só eu dou conta e faço isso, a não ser que você queira que seu negócio não dê certo, porque aí realmente ele não vai dar. Você vai assumir tudo que pode, não confia em ninguém, e aí não tem
quem consiga dar conta disso tudo, né? É humanamente impossível, porque você vai gerar mais estresse, você não vai fazer bem, vai ficar só na sua cabeça, né? Porque imagine, você faz com qualidade um volume de coisas. Quando você faz ao dobro do volume, mesmo você sendo uma pessoa muito expert, você acaba não dando conta, né? E assumindo muitas coisas. E aí, a reboque disso, Marcelo, vem também a tecnologia, né? Que está dentro aí do que a gente vai falar um pouco de recursos. Sejam os recursos financeiros para manter o negócio em pé, ou seja, o recurso tecnológico, que hoje a gente está falando muito. Acabamos de falar aqui nos bastidores a respeito da inteligência artificial. Se a gente não olhar para isso, provavelmente o seu negócio não vai dar certo. Como é que é isso, Marcelo? Dá para a gente misturar tudo, né? Colocar despesas pessoais com as despesas da empresa? Porque com certeza o negócio não vai para frente, né? E aí? Bom, agora você fez uma salada de fruta aqui, né? Então vamos lá. Eu acho que quando a gente fala de recurso, né, e não é à toa que você associou os dois temas, porque o recurso ele pode ser financeiro, ele pode ser tecnológico, ele pode ser logístico e ele pode ser essencialmente humano, né? Perfeito. Então, todos esses recursos, eles conversam entre si. E, né, o seu último ponto sobre misturar as finanças, né, finança pessoal com as finanças da empresa, é a receita do sucesso para dar errado, né? Então, muitas vezes você vai ver empresários, empreendedores que na pessoa física ele tem uma vida glamurosa e a empresa está doente, mal das pernas. E aí você fala, mas peraí, por que a empresa quebrou? Quebrou porque o dinheiro que era dela ele estava usando na física, né? E é interessante que isso se reflete em todos os outros campos. Se você misturar vida pessoal, relações pessoais com relações empresariais, vai acontecer a mesma coisa, né? Se você tem uma relação na empresa que é uma grande família e, né, feliz aquele que tem uma família sem problema, né? Quando você tem isso dentro da empresa, de novo você está repetindo. Então a discriminação, né, você separar o que é pessoa jurídica do que é pessoa física, é um ato, eu considero, de cuidado, de amor pela tua empresa e por quem trabalha com você. E quando a gente fala de tecnologia, não é diferente, né? Até hoje, nós estamos em 2025, então daqui 25 anos, quando alguém assistir esse podcast, vai falar, mas é sério que falava isso? Até hoje tem gente dizendo assim, esse negócio de internet eu não sou muito ligado. Sim. Esse negócio de internet começou pelo menos há uns 35 anos. Então, quem até hoje está falando de esse negócio de internet é similar a quem fala, esse negócio de energia elétrica eu acho que não é para mim, né? É inevitável. Então, acompanhar, saber o que está acontecendo e respirar, né, a evolução, ele é condição, porque o seu cliente, o meu cliente, né, o cliente de todos nós está respirando isso. E se a gente não estiver conectado, é a receita certa para quebrar qualquer negócio. Perfeito. Eu aqui trouxe essas questões, Marcelo, porque eu acho que são aí dentro dos itens que a gente está falando aqui hoje, né, a respeito de como você fazer o seu negócio não dar certo, são aqueles que mais têm poder, né, de fazer com que tudo vá para água abaixo mesmo. Você acabou de trazer as questões aí de separar o profissional do pessoal. Imaginem vocês, né, quando a gente está numa empresa familiar, se na empresa nós tratarmos todo mundo como família, né? Como é que fica esse negócio, né? Ali no momento de uma discussão, aonde você precise ser mais incisivo, né? Mas aí vem a questão familiar. Eu vou trazer um exemplo aqui, é clássico, né? Na nossa empresa tem família trabalhando. E muitas vezes a gente se depara com determinadas situações até bem hilárias. Eu tenho a minha sócia, que o filho dela trabalha com a gente, né, e apoia ela no comercial. Eu tenho meus filhos que também trabalham. E aí um dia eu recebo uma ligação do filho da minha sócia dizendo o seguinte, olha, e ele me chama de tio ainda, né, porque a gente conviveu muito. Tio, o senhor está sabendo que a minha mãe quer me demitir? O senhor apoiou isso? Né? Então, ele veio para mim como família. Né? Porque tudo isso, se você não separar, fica tudo misturado. Né? Você tem que ter a cabeça do empreendedor, a cabeça de quem está à frente do negócio. Então, nesse momento, né, nós vamos sentar e vamos discutir como empresa. Ele não foi demitido, tá? Para vocês saberem, mas
Essa é uma questão de você misturar, né, coisas, como você trouxe, e eu vejo como também algo muito importante da gente deixar aqui como lição para o pessoal, porque muitas vezes acontece isso, Marcelo, isso não é incomum, né? Tanto na questão de misturar as despesas. Eu vejo muita empresa, né? Tem muito cliente que ainda mistura tudo, você não sabe o que é dele, o que é da empresa. Essa questão de ser familiar e sabe, discutir coisas de família numa reunião que você está discutindo planejamento estratégico. Eu que lido aí com muitas empresas que a gente trabalha com planejamento estratégico, me deparo com isso. Falei, peraí, mas isso aí não é um assunto de planejamento estratégico. Então, para você que está aí nos assistindo, se você quer aí que o seu negócio vá ao fracasso, começa a misturar tudo, né? Põe tudo dentro dessa... Como você trouxe aí que eu gostei, né? Faz uma salada de tudo, né? Uma salada mista disso tudo, que aí com certeza não vai dar certo. E Marcelo, eu queria que você trouxesse, já falando desse assunto, você teve momentos que você teve família junto? Como é que foi? Conta um pouquinho da sua experiência. Já tive, né? Eu já contratei pessoas da família para trabalhar comigo, mas uma coisa que desde o começo, né? Eu já tive experiências onde falar de assuntos difíceis era complicado, porque tinham relações extracorporativas envolvidas, né? Então já fui sócio de ex-mulher, então já vivi um pouco dessa mistura. E aí o que eu aprendi ao longo dos anos, e que para mim isso é um mantra, né? Aprendi isso com um ex-sócio meu, Gustavo Cerbasi, que é um dos maiores especialistas em finanças pessoais, né, no Brasil, e o Gustavo falava um negócio e repete isso sempre: o salário é o aluguel que você paga para o colaborador pelas horas que ele cede para a sua empresa. Então, o salário é isso. Você trabalha para uma empresa, você dedica as suas horas, então você está alugando o seu corpo, sua inteligência, seu tempo, e alguém te paga por isso. Perfeito. Essa é a relação empresarial. Esse negócio de, eu tenho que vestir a camisa, eu tenho que me dedicar, é o que causa mistura. A pessoa pode ser engajada, ela pode se dedicar, mas ela está ali alugando o tempo dela para você. E essa relação tem que ser muito clara. Então, por exemplo, aconteceu, né, algumas vezes, eu tive uma pessoa que cuidava do nosso RH uns anos atrás, e eu estava querendo achar um horário para fazer, um dia para fazer um workshop. E ela falou, vamos fazer de sábado, que de sábado está todo mundo livre, com a cabeça livre. Eu falei, não, de sábado é o dia que ela tem para a família dela. Então a gente tem que fazer no dia da semana, mas dia de semana não pode. Eu falei, então tudo bem, se a gente fizer no sábado, a gente vai pagar a hora extra para todo mundo. E ela veio com essa ideia de, não, mas todo mundo tem que vestir a camisa. Eu falei, não, tem que vestir a camisa. As pessoas têm que ser remuneradas. E às vezes nem pagando, a pessoa quer abrir mão do final de semana para estar lá. Verdade. E essa relação deixa as coisas muito claras. Tanto para quando você precisar ter uma conversa mais dura, para quando você precisar demitir alguém, né? Então, as experiências que eu tive com familiares, né, depois que eu aprendi isso, elas sempre separaram muito bem isso. Então, uma coisa era falar com um familiar meu funcionário, outra coisa era fora daí. A questão é que nem todo mundo entende isso. Então, às vezes, surgiam questões pessoais. Mas eu acho que se você separa bem e isso é combinado antes, né? Como diz, tudo que você combina, tudo que é tratado antes, não, né? Você tem menos chance de que isso dê problema. Então, acho que clareza, transparência é o caminho para isso funcionar. Perfeito. Olha aí o que a gente traz aqui para vocês, né, de reflexão em cima de experiências vivenciadas no dia a dia e como isso é importante, né, para a gente aprender a empreender, né? Porque tem muita gente que acha que já virou empreendedor, né? Fez uma coisinha e já, não, eu sou empreendedor, e a gente vê que não está no caminho. E aí, Marcelo, para a gente ir aqui para o finalmente do nosso terceiro bloco, tem uma questão que sempre também traz elementos que levam o negócio a fracassar, que é eu pegar todo o recurso que eu tenho e já gastar logo de cara, né? Coloquei lá um volume de recursos para começar o negócio e já torrei logo no primeiro mês. E aí? Leva o negócio para o buraco mesmo? Leva, e leva rápido ainda. Leva do tamanho do cheque que você tiver, né? Tem uma coisa que eu aprendi, você empreende e você é melhor, mais criativo quando falta o recurso. Perfeito. As piores decisões que eu tomei quando eu estava com dinheiro no bolso. As melhores eu tomei quando eu estava sem dinheiro no bolso. As mais criativas eu tomei aí. E eu aprendi isso, né, a duras penas, mas eu me lembro uma vez numa reunião com
com um time de marketing. Eu tinha acabado de receber um investimento de um fundo, eu estava com dinheiro no bolso, eu estava com um cheque grande e eu vi o tamanho desse cheque para marketing. Eu falei, eu tô rico, eu tô milionário, porque agora eu vou poder contratar a agência que eu quiser. E aí eu chamei 4 agências para uma concorrência, reuni as 4 agências na sala, apresentei minha ideia maravilhosa e cada uma dessas agências tinha que fazer uma proposta para a gente. Tinham 4 agências. Eu apresentei a ideia, todos elogiaram como eu era genial e aí me perguntaram no final da apresentação qual era o budget ou qual era o orçamento que eu tinha para aquilo. Eu achando que eu estava rico, eu falei o valor do cheque que eu tinha. Das 4 agências, 3 agradeceram terem sido convidadas e saíram da reunião e falaram, não, a gente não tem interesse em mandar uma proposta. E aquilo foi um tapa na minha cara, porque eu estava achando que eu estava com muito dinheiro e para eles era pouco dinheiro, mas ali eu aprendi uma coisa que me ajudou daí para frente, isso já tem uns bons 20 anos, que é, não tem cheque que aguente desaforo. Então você pode ter o cheque que for, sempre vai ter alguém que vai ter um jeito mirabolante de torrar aquele cheque. Então eu aprendi isso e eu acho que esse é a grande lição. Cuida bem do teu recurso financeiro, porque nenhuma empresa sobrevive sem caixa. Então a gente tem que ser muito cauteloso, mesmo que tenha dinheiro, agir como se não tivesse. Perfeito! E assim, com essas colocações incríveis, eu termino o nosso terceiro bloco. É isso aí, aqui você aprende muito, tem muita lição importante para levar para você, reflexões que serão imprescindíveis. Se você quer ter o seu negócio rapidamente terminado ou se você quer que ele se perdure aí por muitos e muitos anos. Este é o Provocações. A gente vai para o nosso intervalo comercial, já já a gente está de volta. Na ilha, você grava onde quiser, mesmo sem sair do estúdio. Quer um cenário de jornalismo? Ou um ambiente de esportes com clima de transmissão ao vivo? Com o Chroma Key, uma boa iluminação, câmera 4K e áudio macio que dá gosto de ouvir, a qualidade é garantida. Vem pra ilha! Profissionalismo, versatilidade e aquela produção que realmente traz resultado. E aí, vamos gravar? Estamos de volta com Provocações para o nosso último bloco. Mas respira fundo, você que está aí nos assistindo, porque ainda tem muita oportunidade de você errar no seu negócio. Nesse bate-papo aqui descontraído e muito agradável com o Marcelo Prata, que é um grande empreendedor e tem uma experiência aí vasta, que tem nos trazido aqui lições que são importantíssimas para o negócio. Nesse próximo bloco a gente vai falar o seguinte, negócio, né? Falando de todas as lições e tudo mais. Mas e aí? Desistir rápido do negócio, né, Marcelo? Alguém que começa o negócio e já na primeira dificuldade, não, isso não vai dar certo, o universo está contra mim, esse negócio não é para mim. Eu trouxe agora há pouco aqui no intervalo, né, um exemplo de alguém que abriu uma cafeteria e houve uma inundação na rua, entrou água dentro da cafeteria e aí a análise dele foi, ó, o universo está me dizendo que esse não é o negócio para mim, né? Então ele vai para o universo. E aí? Como é que a gente faz nesse aspecto, né? Para o negócio terminar rápido e eu desistir logo de tudo. Você sabe que esse talvez seja o grande dilema de quem empreende, né? Porque por mais que a gente entenda que o desistir rápido pode ser ruim, por outro lado, né, a gente reconhecer rápido que errou é super importante. Sim. Né? Então, do mesmo jeito que permanecer no negócio por muito tempo insistindo, pode ser sinal de resiliência ou de teimosia. Perfeito. Né? Que você não está enxergando sinais. Então, realmente, esse tema, a gente tem que olhar para ele sem tentar rotular. Né? Eu já tive negócios que eu comecei e rapidamente percebi que aquilo não tinha aderência. Uhum. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Quando a gente não tem os sinais claros, quando a gente não olha e não vê claramente, a gente tem que usar instrumentos para nos ajudar nisso, né? Então, se eu não sei
se vai chover ou se vai fazer sol, eu tenho que ter a meteorologia me apoiando. Claro. Né? Se eu não sei se aquele alimento aquela carne está no ponto certo, eu posso usar um termômetro para saber em qual ponto ela está. Quer dizer, eu não estou vendo de fora, mas eu posso usar outros instrumentos externos. Então, na prática, o que isso significa? É conversar com gente que entenda mais daquele negócio do que a gente. Perfeito. Porque quem está de fora, muitas vezes, bate o olho e fala assim, aqui está o erro, ó. Ou então vai dizer, não, pode continuar que eu conheço esse caminho, pode ir por aí que vai dar certo. Então, mais importante, né, para a gente saber, antes de desistir ou antes de ser teimoso, é se cercar de pessoas legais, pessoas que conheçam e sabem do que estão falando. Porque se você fala com alguém, né, na mesma rua onde tinha a cafeteria, que tem outros negócios e que também alaga, eles vão te dizer, relaxa. Alaga, mas depois desalaga, mas o ponto aqui é excepcional. É isso aí. Né? Então, você consultar pessoas que saibam mais, e aí agora, né, no outro lado, quer quebrar e quer tomar a decisão errada, é se consultar com o cunhado, que não entende bulhufas e está morrendo de inveja da decisão que você tomou. Né? É você se consultar com pessoas que sejam muito conservadoras e que não topem risco, né? Mas, em geral, acreditar, né, no seu feeling, ouvir pessoas que conhecem, sabem do que estão falando, é o que vai funcionar para dar certo. Perfeito. Olha aí, veio mais uma lição importante aqui, né, em tudo que a gente está dizendo. Marcelo está trazendo o seguinte, se você for buscar informação com quem não conhece do negócio e que só vai dar pitaco, ou está com inveja, ou seja o que for, seu negócio não vai para frente mesmo. Mas tem um outro lado, buscar pessoas que vão lhe auxiliar numa análise concreta de tudo que ocorre ali no local e te dizer, como ele falou, né, que aquele é o melhor lugar para você ter um negócio. E aí, nós chegamos num ponto aqui que provavelmente você que está nos assistindo, se já cumpriu todas as nossas dicas, já está com o CPF e o CNPJ sujo no mercado, 0 seguidores, né, no seu Instagram e com estoque aí abarrotado sem venda, porque você seguiu tudo que a gente falou aqui nessas lições importantíssimas aqui para empreender. Agora, Marcelo, nós vamos para o nosso fechamento aqui e eu quero que você traga o seguinte, né? Agora a gente vai dar um bônus aqui para o pessoal e vamos sair da linha de falar o que dá errado e vamos trazer um pouco da sua experiência do que deu certo, né? Para o pessoal saber que as nossas lições aqui são para reflexão e jamais a gente incentiva as pessoas a fazerem, por isso que a gente traz, se você quer ter um negócio que não dê certo, faça isso. Agora a gente também vai trazer o que a gente precisa fazer, né? O que tornou você um grande empreendedor e que tem sucesso nos negócios. Eu acho que o segredo, ele está exatamente nas provocações que esse programa faz e que eu achei interessantíssimas, valiosas, porque é o seguinte, né? O segredo do sucesso está no erro que a gente cometeu antes. Né? Então é muito raro alguém acertar de primeira, né? Perfeito. Então esse mito de Midas, né? De que pode ter sido muita sorte, eu montei um negócio no momento certo, no lugar certo e dei muita sorte. Muita gente quebra depois disso. Conheço vários empreendedores que de cara acertaram e depois acham que tem o toque de Midas e que todos os negócios que eles vão fazer dali para frente vão dar certo, e não é verdade. Muita gente quebra depois. Eu acho e não é à toa que a gente ouve, né, que o sucesso de um empreendedor está ligado a quantos fracassos ele passou. Exatamente. Então, para mim, assim, o que eu consegui construir ao longo desses anos foi muito baseado, e talvez 90% baseado nos erros que eu cometi do que nos acertos. E aí a gente, com o tempo, vai acertando mais. Né? Não que a gente não vai cometer os erros, vai cometer, mas pelo menos vão ser erros novos. Então, acho que falar dos erros e tirar o peso que eles têm, né? A gente tem um país, seja pela nossa questão cultural, seja por outras questões, onde a gente dá muita importância para o erro e carrega esses erros durante muito tempo da nossa vida. Perfeito. E aí é o seguinte, né? Então é aprender com esses erros, fazer terapia, né? Porque aí te ajuda a abandonar o que não é teu e que pode ficar para trás, e
né, pensar sempre que o futuro a gente pode construir diferente do que a gente fez. Então, acho que se eu cheguei até aqui hoje é baseado muito mais nos meus erros do que nos meus acertos. E espero errar menos e acertar mais à medida que o tempo passa. Perfeito, né, Marcelo? A gente sempre fala que errar faz parte, né? O problema é quando você continua insistindo no erro, né? E você não aprende com aquilo. E o que a gente faz aqui é justamente isso, né? Trazer o lado errado para você entender como é que você pode evoluir com isso, né? E aprender o certo de uma forma diferente. E quando a gente fala em empreender, eu faz um bom tempo, né? Eu digo que eu tenho uma experiência grande de empreender porque eu já quebrei 2 vezes. Uma lá com a sorvete e depois uma segunda aí numa mudança econômica. Mas tá tudo bem, faz parte do aprendizado. Mas de lá para cá, quando eu fui para o meu 3º negócio, eu já tinha maturidade suficiente para entender que tem erros que a gente vai cometer, né? E que tá tudo bem, você vai passar por cima daquilo, vai tentar fazer uma forma de conter, né, o que aconteceu. Agora, desistir não, né? Porque senão você não aprendeu, né? Na primeira dificuldade, como a gente falou, alagou tudo, pô, desisto, isso não é para mim. Não, talvez você não esteja no caminho certo, né? E tenha que repensar o que você está fazendo, como você trouxe aqui. Mas eu acho que você trouxe uma coisa fundamental, né? Que dentro do empreender é preciso saber que nem tudo vai dar certo, né? Você falou isso agora há pouco, né? E que em algum momento você vai ter aí dor de cabeça, você tem o cliente aí, né, para lidar. Tem que ouvi-lo, né? Porque senão você vai estar vendendo guarda-chuva quando está sol e dia de chuva você está vendendo água, né? Para as pessoas, para você entender dentro do negócio. Para a gente fechar, que esse bate-papo aqui está fantástico, você trouxe lições importantíssimas para o nosso público, né? E principalmente para aquelas pessoas que querem aprender a empreender, né? Como eu disse agora há pouco. Sua mensagem final para a gente, Marcelo, trazendo aí a sua bagagem, essa vivência, porque a gente tem muitas pessoas hoje que querem empreender e não sabem nem como começar, né? Traz um pouquinho aí para a gente sua mensagem final agora sobre empreender. Tá, eu não vou ser muito motivador, mas vou tentar ser, como diz o Ariano Suassuna, um realista esperançoso. É isso aí. Né? Eu acho que, primeira coisa, cuidado com as fantasias ou a ilusão do empreendedorismo, né? Não é uma vida fácil, é uma vida dura e que vai demandar muito investimento emocional e muitas vezes financeiro. Você tem que estar pronto para isso. Segundo, não acredite nos empreendedores reborns, né? Tem muito empreendedor reborn. O cara fala muito de empreendedorismo, cita termos em inglês, estudou em grandes escolas, mas talvez o único investimento que ele fez na vida foi uma paleteria mexicana com dinheiro do pai, que quando não deu certo, depois ele foi para Floripa surfar. Então, não olhe para esses exemplos maravilhosos, porque eles não são reais, né? Perfeito. Depois, acredite em você. Uma coisa que é muito comum quando a gente passa por fracassos é perder a autoconfiança. E isso é o que mais atrapalha a gente para o futuro. Então, acredite no seu potencial. Ninguém entende do seu negócio melhor do que você. Então, traga consultores, traga gente para te apoiar, mas confia no que você acredita. Perfeito. Seja um empreendedor crente nas suas capacidades, né? E cuide do dinheiro que você ganha, né? Cuide dele na física, cuide dele na jurídica. Se você não tem os recursos para empreender sozinho, vá buscar alguém que possa te apoiar nisso. Se você está fazendo isso dentro da família, né? Se você tem um parceiro, uma companheira e está fazendo isso, garanta que o sustento da família esteja garantido com a outra pessoa. Não pule os dois no mesmo barco, porque você perde o negócio, perde a família, perde a paz. Então, tente dividir, né? Quero empreender, estou começando agora, garanta que você consegue subsistir na sua família, no seu dia a dia, sem depender desse negócio. E no final, né, seja apaixonado pelo que você faz. Se você acordar todo dia, né, com vontade, querendo fazer diferença na vida das pessoas, é porque você está no caminho certo. Então, acho que no final das contas é essa salada mista, né, de várias competências e vários erros já cometidos que vai ser o segredo para tudo dar certo.
Marcelo, muitíssimo obrigado por você ter participado aqui conosco, ter aceitado o convite de participar do Provocações. Foi valiosíssimo, né, esse momento. Eu acho que o pessoal que nos acompanha e nos assiste vai aprender muito, né, como não errar, que esse é o nosso objetivo, é fazer a reflexão para não errar. E se errar, aprender com aquilo que errou e tocar o barco, né, e seguir em frente e acreditar naquilo que você trouxe, né, no seu negócio, na sua experiência, na sua vivência e ter sucesso, porque tem muitos empreendedores de sucesso. E acho que você trouxe aí algo também que foi muito positivo para mim, que é não acreditar nos fakes, né, que tem por aí. Porque tem muita gente que fala que é um grande empreendedor, mas nunca empreendeu nada. Ou vários negócios não deram certo, né? Mas ele não fala da parte ruim, ele só fala da parte boa. Então, muitíssimo obrigado. Obrigado por ceder aqui o espaço pra gente, porque a gente tá na casa do Marcelo hoje aqui, gravando aqui, diretamente de Piracicaba, do escritório dele aqui. Então, pra gente foi muito bacana, muito legal e agradeço imensamente aí, então, a sua disponibilidade, né? Que sabe que a agenda é complicada e se você tá sempre disponível aqui pra gente para fazer esse momento aqui. E aí, se você quiser dar uma palavra final aí, a gente fecha. Muito bom, adorei participar, adorei o formato do programa, né? Você sabe o quanto eu sou fã do trabalho, do teu trabalho, do trabalho da Opus, adorei o nome do programa e eu acho que, assim, que ele tem a vida longa para ajudar muita gente a errar menos como a gente errou. Perfeito! E assim terminamos mais um episódio do Provocações, sempre com conteúdo muito relevante, fazendo você ver o lado errado das coisas para que você possa aprender, refletir e se transformar, porque aqui nós gostamos de provocar. É isso aí, este é o Provocações!